Filha é uma bênção na vida de uma mãe. Só que neste caso, quando uma filha e o padrasto tramaram um plano cruel contra a própria mãe por causa de um relacionamento proibido, o que se seguiu foi um desfecho brutal. Essa é a história chocante que vamos contar agora. Esse caso aconteceu na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo, e por muito tempo foi visto como apenas mais uma história de recomeço após momentos difíceis. Cristiane Pedroso dos Santos, de 29 anos, levava uma vida simples, marcada por responsabilidades e desafios, mas também por uma tentativa constante de reconstrução. Após perder a mãe e enfrentar um divórcio causado por traição, ela se viu sozinha, responsável por cuidar das duas filhas, uma adolescente, cuja identidade não foi revelada, e a pequena Caroline. Mesmo diante de tudo isso, Cristiane era descrita por pessoas próximas como uma mulher forte, determinada e muito dedicada às filhas, sempre buscando oferecer estabilidade dentro de casa. Foi nesse momento de fragilidade emocional que surgiu Fabrício Buim Arena Belinato, um psicólogo recém-viúvo que rapidamente se aproximou, demonstrando compreensão, cuidado e apoio. Ele parecia entender exatamente o que Cristiane estava passando, e isso fez com que o vínculo entre os dois se fortalecesse rapidamente. O relacionamento evoluiu em uma velocidade incomum. Eles se conheceram em setembro de 2015, noivaram em novembro e em dezembro do mesmo ano já estavam casados. Para quem via de fora, parecia uma história de superação e recomeço, com declarações públicas nas redes sociais e uma convivência que transmitia harmonia. Nos primeiros anos, a rotina da família aparentava normalidade. Fabrício assumiu o papel de figura paterna, participando da criação das meninas e se mostrando presente no dia a dia. A adolescente, em especial, passou a desenvolver uma proximidade cada vez maior com ele, criando um vínculo que, inicialmente, parecia apenas resultado da convivência. A família levava uma vida aparentemente tranquila, sem sinais evidentes de que algo estivesse fora do lugar. Com o passar do tempo, no entanto, mudanças sutis começaram a surgir dentro da casa. A adolescente passou a apresentar um comportamento diferente em relação à mãe, demonstrando frieza, irritação e até desprezo em algumas situações, enquanto sua ligação com o padrasto se tornava cada vez mais intensa. Ao mesmo tempo, Fabrício começou a exercer um controle emocional crescente sobre Cristiane, influenciando suas decisões, afastando-a de familiares e criando um ambiente cada vez mais isolado. A dinâmica familiar foi sendo alterada de forma silenciosa, quase imperceptível para quem estava de fora. Dentro desse ambiente fechado, a relação entre Fabrício e a adolescente ultrapassou os limites de uma convivência familiar, tornando-se um vínculo secreto e inadequado, que passou a interferir diretamente na estrutura da casa. Esse relacionamento criou uma inversão de papéis, onde Cristiane deixou de ser o centro da família e passou a ser vista como um obstáculo para os dois. Mesmo sem provas concretas naquele momento, já havia sinais de tensão que indicavam que algo não estava certo. Em novembro de 2020, a rotina daquela família mudou completamente. Cristiane desapareceu de forma repentina, sem qualquer explicação clara. Pouco tempo depois, a pequena Caroline também deixou de ser vista. Dentro da casa, porém, a rotina seguia aparentemente normal, e a versão apresentada era de que Cristiane teria saído por vontade própria, levando a filha mais nova. No início, a ausência não gerou uma resposta imediata, mas com o passar das semanas, familiares começaram a estranhar a falta de contato e o silêncio incomum. Em janeiro de 2021, diante da ausência prolongada, o caso foi levado ao Conselho Tutelar e à Polícia Militar. Quando os agentes chegaram à residência, foram recebidos por Fabrício e pela adolescente, que aparentavam tranquilidade. No entanto, as respostas apresentadas eram vagas, sem detalhes e mudavam com facilidade, o que levantou suspeitas imediatas. A história não fazia sentido e não havia nenhuma prova concreta de que Cristiane realmente tivesse saído por vontade própria. Com o avanço das investigações, novos elementos começaram a surgir. Um dos pontos que chamou a atenção foi a movimentação financeira nas contas de Cristiane após o desaparecimento, o que indicava que alguém estava utilizando seus recursos.
Além disso, o comportamento dentro da casa continuava sendo considerado estranho, reforçando ainda mais as suspeitas dos investigadores. Dias depois, a polícia retornou à residência para uma vistoria mais detalhada. Durante a análise do quintal, um detalhe chamou a atenção. Uma área com sinais recentes de modificação, coberta por um contrapiso novo. Aquilo levantou suspeitas imediatas e levou à decisão de realizar uma escavação no local. Foi a partir desse momento que a verdade começou a aparecer. Durante as escavações, os investigadores encontraram primeiro o corpo de Christiane, enterrado no quintal da própria casa. A descoberta confirmou que ela nunca havia saído dali. Em seguida, a adolescente que acompanhava a ação indicou outro ponto do terreno, próximo à área da piscina, onde estava o corpo de Carolyn. A revelação mostrou que tudo havia acontecido dentro da própria residência, de forma silenciosa e sem qualquer possibilidade de socorro. A partir dos laudos e das investigações, foi possível reconstruir o que teria acontecido. Christiane foi surpreendida dentro da casa, em um momento de vulnerabilidade, sem sinais de confronto, o que indicava que não teve chance de reação. Um detalhe extremamente perturbador reforçou a suspeita de planejamento. Pouco antes do crime, ela havia sido convencida a cavar um espaço no quintal, sem imaginar qual seria o real propósito daquilo. Após o desaparecimento da mãe, a pequena Caroline começou a questionar a situação, perguntando insistentemente onde ela estava. Segundo a investigação, isso passou a representar um risco, já que a criança poderia revelar que algo não estava certo. Pouco tempo depois, ela também foi atacada dentro da residência, em circunstâncias que indicam que estava indefesa. Com a descoberta dos corpos, o caso mudou completamente de rumo e passou a ser tratado como um crime planejado. Quando a polícia tentou prender Fabrício ainda durante a operação no local, ele já havia fugido da cidade. Dias depois, foi localizado na cidade de Bataguaçu, a cerca de 600 quilômetros de distância, trabalhando em uma obra como ajudante de pedreiro e utilizando um nome falso. O comportamento dele no local chamou a atenção de colegas de trabalho, pois ele demonstrava nervosismo constante e não respondia quando era chamado pelo nome que havia inventado. Com a repercussão do caso na mídia, pessoas da obra passaram a desconfiar e fizeram uma denúncia. A polícia foi até o local e, mesmo tentando negar sua identidade, ele acabou sendo reconhecido e preso. A partir dali, o caso ganhou repercussão nacional, revelando uma história marcada por manipulação emocional, relações distorcidas e decisões que levaram a um desfecho que chocou toda a região. O que começou como uma tentativa de recomeço terminou de forma trágica, levantando questionamentos sobre até onde pode chegar a influência psicológica dentro de um ambiente familiar fechado e quais sinais, muitas vezes silenciosos, podem esconder algo muito mais grave. Após a prisão, o caso seguiu para julgamento e ganhou ainda mais atenção. Em 2022, Fabrício foi levado ao tribunal do júri, onde as provas, depoimentos e laudos apresentados confirmaram o planejamento e a gravidade dos atos. Ao final do julgamento, ele foi condenado a mais de 50 anos de prisão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Jacina, adolescente, por ser menor de idade na época dos fatos, não respondeu da mesma forma que um adulto. A justiça entendeu que ela teve participação no caso, principalmente no envolvimento com os acontecimentos e na ocultação dos fatos. Por isso foi encaminhada para a Fundação Casa, onde cumpriu medida socioeducativa por até 3 anos, além de passar por acompanhamento psicológico. Após esse período, ela foi liberada e, como determina a lei, teve sua identidade preservada, podendo seguir a vida fora da exposição pública, possivelmente sob uma nova realidade.